Oferecimento Banespa, em linha com o futuro. Dia de manifestações inferniza o paulistano. Metrô e ônibus pararam. Professores e estudantes protestaram no Dia Nacional da Educação. Empurra de aliados e inimigos do prefeito Celso Pitta. E o pedido de impeachment chega à Câmara. No ar, o Telejornal de São Paulo, o SPTV. Boa noite. Temperatura máxima na Câmara Municipal de São Paulo. A sessão que votaria a CPI dos precatórios foi suspensa e vereadores do partido do prefeito brigaram. Às 11 da manhã, o prefeito se reuniu com os 23 vereadores que o apoiam. Nenhum vereador rebelde apareceu. As dificuldades do prefeito na Câmara começaram quando ele interveio nas regionais, loteadas entre os vereadores da bancada governista, e afastou os administradores. A partilha de cargos foi admitida pelo vereador Vicente Viscomi, do partido do prefeito, o PPB, sem saber que a Câmara estava ligada. Ele disse que 6 vereadores são privilegiados. Miguel, Pascoal, Zé, Bruno, Nélio, Gari, Gui, tem tudo na prefeitura. Chega uma eleição, eles têm a máquina. O que a gente tem é igualzinho aos outros. Ele, por exemplo, ele é feitor de uma regional, que é a Regional da Penha. Então por que ele fala dos outros? Os problemas do prefeito, na verdade, começaram a ser discutidos bem mais cedo. Num café da manhã, longe dos jornalistas, Celso Pitta recebeu na casa dele 11 dos 12 vereadores rebeldes. O encontro deixou o prefeito otimista. Houve, então, realmente um bom senso por parte de todos, no sentido de perseguir esse caminho de entendimento que, acredito, dará resultados positivos. No início da tarde, um novo problema para o prefeito. Um documento assinado por 16 entidades civis pedindo a cassação de Celso Pitta foi entregue a vereadores da oposição. Elaborado por juristas, o documento lista supostas irregularidades na administração municipal. A sessão onde seria votada a abertura da CPI dos precatórios foi interrompida com menos de 1 hora, por causa de uma briga entre o vereador Faria Lima, um dos 12 rebelados, com 12 vereadores da bancada governista. Para o PT, tudo armado. Um pastelão previamente combinado levou a que na tarde de hoje nós não tivéssemos a votação desejada. Se existe circo aqui dentro, o circo é do PT, não nosso. O presidente Nelo Rodolfo decidiu encerrar a sessão. Os manifestantes pró-Pitta comemoraram. Tempo quente dentro e fora da Câmara Municipal. Hoje à tarde a polícia teve muito trabalho para controlar as manifestações contra e a favor do prefeito Celso Pitta. Quem não era contra nem a favor se irritou com o trânsito interditado em frente à Câmara Municipal. Era o início da manifestação que reuniu mais de 1.500 pessoas. Um grupo apoiava o prefeito Celso Pitta, o outro... Mais de 300 policiais militares engrossaram a manifestação. Em fila, eles separaram os prós e os contras. Sem mudar o ritmo da batucada, integrantes das escolas de samba não paravam de tocar. O som era tão alto que ninguém ouvia os discursos de protesto contra o prefeito. Na porta da Câmara, este advogado mostrava a representação que pede a saída de Celso Pitta da prefeitura. Nós temos atestado um conjunto de irregularidades que vem caracterizando a administração dele. E nós entendemos que o Legislativo tem que se posicionar em relação a isso. Mas no meio de tanto barulho, o prefeito também tinha seus aliados. Eu acho que ele tem o direito de tentar ser um bom prefeito. Só está ganhando alguma coisa pra vir? Não, vim porque eu quis. E o presidente da Câmara Municipal, Nelo Rodolfo, acaba de criar uma comissão de ética para punir vereador que brigar em plenário. Negociação por cargos sempre acontece entre prefeitos e vereadores, mas este ano existe eleição e isso está alterando tudo. São 3 questões envolvidas. Os vereadores rebelados querem mais cargos e verbas nas regionais. O prefeito não pode abrir mão do controle das regionais porque precisa delas para tocar a cidade e mostrar serviço antes da eleição. Mas também precisa de paz com os vereadores para aprovar projetos que estão na Câmara. Agora o impeachment do prefeito já parece difícil. Para que o processo comece, são necessários 33 votos. A oposição tem 20. Os outros 13 viriam dos rebelados. Viriam, porque a esta altura não existe mais nenhuma certeza. E neste dia de grandes manifestações e confusão na cidade, vamos saber como é que está o trânsito com o Silvestre Serrano ao vivo do Globocop. Silvestre.
A situação não está nada fácil. O melhor mesmo é o motorista aguardar um pouco mais para ir para casa. São 100 quilômetros de congestionamento, segundo a CET, na sua última contagem. Aqui na 23 de maio, o trânsito está muito ruim para quem deixa agora a região do centro da cidade e vem para o Ibirapuera. No sentido contrário, andando um pouco melhor. Na marginal do Rio Pinheiros, o trânsito está lento da Ponte do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso. Silvestre Serrano, do Ibirapuera. Torcedores que estão fora da final do Campeonato Paulista escolhem para quem torcer domingo. Veja a seguir. 28 quilômetros registrados pela CET às 9 horas. Garagens de ônibus lotadas, terminais vazios, passageiros esperando para entrar no metrô. A paralisação, que durou das 3 às 5 da manhã nos ônibus e das 5 às 6 no metrô, foi um protesto contra a reforma da Previdência. Quem acabou lucrando foram os donos de peruas de lotação. Quando o metrô abriu as portas e os ônibus voltaram a circular, o caos na cidade já estava instalado, agravado pela forte pancada de chuva da manhã. Os torcedores dos times que ficaram fora da final do Campeonato Paulista começam a escolher por quem torcer na decisão. A polêmica desclassificação da Portuguesa já faz a maioria ficar contra o Corinthians. O Santos foi o primeiro a cair. Depois, o São Paulo eliminou o Palmeiras e o Corinthians despachou a Portuguesa com uma ajudinha do juiz. Ficou para hoje a viagem do cantor Leandro aos Estados Unidos. Ele não embarcou ontem porque estava com o passaporte vencido. Leandro viaja às 9h30 da noite para Baltimore, onde fará tratamento numa clínica especializada em tumores. Chuva e tempo feio, tudo isso pegou o paulistano logo de surpresa de manhã. Fabiana, tem frio vindo por aí também? Tem. Poderão conferir Fosca do brasileiro Carlos Gomes a partir de hoje. A montagem é considerada a obra mais completa do único compositor de ópera das Américas. Tudo foi trazido da Bulgária, o pessoal e os equipamentos. São 25 toneladas de cenário que vão fazer o público viajar para a Veneza do século X. A Ópera Nacional de Sófia veio completa para a encenação da Fosca do brasileiro Carlos Gomes. A última montagem da Ópera Fosca aqui no Municipal de São Paulo foi há 25 anos e era uma versão reduzida. Agora, pela primeira vez, a Fosca vai ser apresentada na íntegra no Brasil. O espetáculo tem 4 atos e dura 3 horas. A montagem na íntegra permite que você tenha contato com todo o ambiente de construtivo da ópera, como o compositor imaginou. Nos camarins foram espalhados mais de 400 figurinos. Entre solistas, coro, músicos e figurantes estão 170 pessoas. A Ópera Fosca, que é de 1873, conta a história de amor não correspondido da pirata Fosca pelo nobre Paolo. No papel de Fosca, a meio-soprano norte-americana Gayle Gilmore. E regendo a orquestra, um brasileiro, o maestro Luiz Fernando Malheiro. Uma trama de amor, compaixão, ódio e ciúmes. A Fosca estreia hoje no Teatro Municipal. Haverá outras 2 apresentações nos dias 30 de abril e 1º de maio. O preço dos ingressos vai de R$10 a R$70. Veja agora Corpo Dourado e logo depois o Jornal Nacional. Boa noite e até amanhã. Foi suspenso pela prefeitura. Os congestionamentos tornaram-se inevitáveis. Ainda estava escuro e a Radial Leste, que liga a região ao centro, ficou lotada. Dura 6 horas. Muita gente chegou atrasada ao trabalho. Até quase ninguém sabia o motivo da greve dos motoristas e metroviários.
Olha, as manifestações da democracia são livres. Entretanto, não podem prejudicar as pessoas que não têm nada a ver com o peixe. Essa manifestação política apenas serviu para irritar e prejudicar milhares de pessoas que foram impedidas por um grupo no seu direito democrático de ir e vir. O ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann, pediu hoje à Polícia Federal que vigie as atividades do presidente da Associação Nacional dos Produtores Rurais, Narciso Clara. Clara está no sul do Pará, convocando fazendeiros para expulsar com armas o sem terra da Fazenda Goiás 2. A Justiça do Pará negou hoje habeas corpus em favor do fazendeiro Carlos Antônio Costa, preso em Marabá. Acusado de ser o mandante do assassinato de Onalício Barros, o Fusquinha, e Valentim Serra, o Doutor, no final de março, o fazendeiro Carlos Antônio Costa está há 16 dias preso em Marabá. Para conseguir a libertação do pecuarista, os advogados do sindicato e da Associação Nacional dos Produtores Rurais solicitaram a revogação da prisão temporária e entraram com pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado. O pedido foi analisado pelo desembargador Werther Coelho, o mesmo que negou os recursos em favor dos 153 policiais militares que participaram do conflito em Eldorado do Carajás. O desembargador negou também o habeas corpus para Carlos Antônio Costa. Os advogados do sindicato e da Associação Nacional dos Produtores Rurais vão recorrer ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília e vão fazer uma proposta para o Ministério Público para que os outros 10 fazendeiros se apresentem, prestem depoimento e permaneçam em liberdade. Olha, invasão de propriedade é violência. Formação de milícia também é violência. E também o Estado não pode se omitir e tem de obedecer à lei e à justiça. Reforma agrária só pode ser feita dentro da lei e da ordem. O resto é baderna. Fica difícil dizer a um proprietário rural, a um fazendeiro, que assiste impassível à invasão de sua fazenda, depois recorra à justiça e fique chupando o dedo quando o governo estadual não cumpre as ordens da justiça, ordens de reintegração de posse. Por isso, reforma agrária só dentro da Constituição, império da lei. A seca se alastra no Nordeste e vai provocando o surgimento de povoados fantasma. No Rio Grande do Norte, 141 municípios estão sem água. 72 já decretaram estado de emergência. Na região do Seridó, a 300 quilômetros de Natal, é cada vez mais comum encontrar animais mortos. Quem não quer ver o gado morrer faz como o pecuarista Janúncio Neto, um dos criadores mais tradicionais da região. Sem ter como alimentar o rebanho, ele decidiu vender os animais, enfrentando uma desvalorização nunca vista. Eu estava vendendo 100 reses por 25 mil reais e estava vendendo 80 vacas por 40 mil reais. Hoje, juntando os dois, não vale os 40 mil reais. Quem não tem nada para vender já começa a abandonar a região. A comunidade de Adequê, no município de Jucurutu, caminha para se transformar num povoado fantasma. O rio que abastece a região está seco. Do início do ano para cá, 7 das 11 famílias que moravam no local foram embora para o sul do país e para outras cidades mais desenvolvidas do estado, deixando para trás casas em ruínas e um sentimento de desânimo. O negócio está ali, não tem o que viver, aí estão indo embora. Vamos morrer de fome aqui? As famílias que decidiram ficar, como a de Dona Isabel Paulino, que sempre viveu da colheita de feijão e milho, perderam tudo o que plantaram. Hoje ela, o marido e o filho sobrevivem da solidariedade dos parentes, sem saber como será o dia de amanhã. Estou vivendo minha vida como Deus quer. As minhas cunhadas me dão um bocado, uma ajuda uma semana, outra semana outra dá outras ajudas. Estou com muito medo de passar fome. Desde que eu sou viva na minha vida, nunca na minha vida eu passei fome. O presidente Fernando Henrique Cardoso diz que políticos e religiosos que incitam flagelados a saquear são irresponsáveis. As críticas ao MST e a setores da Igreja Católica surgiram durante o encontro com representantes do programa Comunidade Solidária. Depois de fazer um balanço dos 3 anos do programa, o presidente disse que o Comunidade Solidária vai ser peça importante no combate à seca no Nordeste e que esse trabalho deve ocorrer sem nenhum sensacionalismo. Fernando Henrique afirmou
que o movimento do Sem Terra e setores da Igreja Católica estão realizando demagogia com o problema da seca. É irresponsável que líderes políticos incitem saques, políticos ou religiosos, sem conhecer a realidade. O presidente tem razão. Pregar a invasão a armazéns e supermercados é demagógico e mais, é criminoso. É preciso que o governo federal consiga realizar uma operação de ajuda eficiente e rápida aos flagelados. Está demorando muito e que também o governo não permita o uso eleitoral nessa época dessa ajuda que vai ser feita ao Nordeste. Uma frente fria provoca chuvas amanhã na região sudeste do país. Veja agora a previsão do tempo. As da companhia Boliden caíram na bolsa. E nos Estados Unidos, o porta-voz desse grupo sueco-canadense disse que, evidentemente, que estão exagerando nessa questão. Não estão. Quando se fala sobre desastres ambientais em regiões da Indonésia, Malásia, África, América do Sul, Brasil inclusive, todo mundo fala a respeito de imprevisão. Nesse caso, também houve imprevisão. E nesse momento, estamos vendo uma manifestação dessa imprevisão que está destruindo um dos parques mais bonitos da Europa, que é o Parque do Donhanha. Obrigada, Monteiro. Indicadores financeiros, o dólar paralelo foi negociado em São Paulo a R$1,18 para... As fraudes, exatamente essa gente. Isso é uma vergonha. Um acordo com a justiça encerra a greve de fome dos Dar o Mundo a Ser Melhor. Por isso, sequestraram o empresário, mantiveram ele com um revólver na cabeça e pretenderam um resgate de 32 milhões de dólares apenas. A calma volta ao mercado financeiro depois das fortes quedas de ontem. Hoje, a Bolsa do Japão voltou a cair, mas não arrastou os mercados.